como é que foi, como um pregador, como um da'i, como é que foi o processo no norte de Moçambique, o processo de Dawa, que era para desenvolver o movimento que existia ou aquilo que preconiza os princípios islâmicos, visto que havia lá um movimento que não ia de acordo com aquilo que são os preceitos do Islã. Em primeiro lugar, respondendo à primeira questão, é que houve uma necessidade, sabendo que a princípio o nosso programa de debates televisivos, ele está assentado naquilo que são as questões que têm a ver com a elucidação de algumas coisas que os muçulmanos desconhecem e tal como os próprios cristãos também desconhecem. Acredito que nas viagens que nós fizemos pelo norte de Moçambique e mesmo aqui na cidade de Maputo, a gente tem recebido muitos agradecimentos de muçulmanos e, na maioria, de cristãos, nos assuntos que a gente aborda, no que diz respeito aos nossos debates, o que significa nós trazemos algumas informações que são importantes, seja para o cristão, tal como para o próprio muçulmano. No âmbito geral, a questão de criar debates assim não é aconselhável para qualquer que seja o muçulmano, porque é preciso ganhar um pouco de maturidade, né, naquilo que são, como vais abordar os assuntos para que não crie um ambiente de ofensas, de insultos entre as partes. Então é importante sempre trazer esse travão, por isso que não é aconselhável para que todo o muçulmano, aquele que achar fazer isso de uma forma, vamos lá, deliberada, individual e ir para esse caminho. Nós estamos a fazer simplesmente com o objetivo de tirar esses shubuhatis que apresentam alguns cristãos. Olhando para aquilo que nós, a nossa origem, a nossa proveniência, nós encontramos também na cidade de Nacala Porto, onde nascemos, encontramos ali todo, estamos a falar a partir desde a independência ou antes da independência, nós vivemos ali em Nampula, estou a falar quase todo Moçambique, não estou a deixar Maputo de trás, não estou a deixar esse lado todo de trás. Todos nós ali estivemos mergulhados naquilo que são as doutrinas ou as seitas que dominavam mais para Moçambique. Estamos a falar especificamente da seita Qadria e a Shadulia. As duas seitas ali traziam ensinamentos para a comunidade muçulmana. A comunidade muçulmana vivia através dos ensinamentos, as origens, apesar de que existia uma separação entre Maputo ou Sul e Norte. O Norte podia ser Qadria, Shadulia, mas era Shafi, o que significa no seu madhhabu, aquilo que era a escola de pensamento islâmico. O norte seguia o madhhab de Imam Shafi, rahimahullah ta'ala, enquanto que no sul, mais para aqui, Moçambique, você encontrava também as mesmas situações, as mesmas seitas que existiam aqui, doutrinas, orientações, mais para o lado de Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Então, não foi fácil, nós tivemos um processo ali muito conturbado no nosso tempo, nós estamos a falar isso no nosso tempo, quando a escola África Muslima Agency Nacala começa a trazer esses debates ao público, começa a trazer aquilo que era a Sunna, começamos a conhecer a Sunna e a partir daí ali em Nampula, concretamente toda a província de Nampula, começou a viver a experiência entre saber o que é Sunna e o que não era Sunna, o que era inovação. Havia denominações, alguns chamavam Sukuto, e na Katsaco, por exemplo, as denominações que a gente conhecia era Sukuto, aquele que dizia que seguia o Jahl Sunnat wal Jamaa, né? Esse era conhecido como Sukuto. E o Nakatsako era aquele que mantinha aquelas tradições, vamos lá, das seitas da Shadulia e Qadria. No princípio começamos aí, nascemos daí, e esse lado que a África Muslim Agency em Nacala Porto fez um trabalho que é extraordinário em Nacala Porto, toda a província de Nampula, e destacou-se
trouxe alunos ali que passaram por ali e que fizeram um grande trabalho. Pode não acreditar, mas dentre os alunos que mais se destacaram, não estou a falar em termos só de uma pessoa, mas Sheikh Umar Ayuba foi dos alunos que mais se destacou na África Muslima, especificamente no combate às inovações naquela época. Sheikh Umar Ayuba, posso dizer que foi o primeiro que eu conheci ali na toda a província de Nampula, que fazia dawa, né? Dawa, vamos lá colocar no sentido de dawa de publicação do ensinamento. Ele colocava o seu aparelho ali, naquele momento era rádio cassete, e falava sobre brasões, falava sobre aquelas coisas que eram comuns ali na nossa sociedade, e ele combatia isso, por isso que naquela altura era normal passares por todo naquela, todo que tinha um rádio, naquele momento era rádio cassete, né? Aquele aparelho, e as pessoas estavam a escutar Sheikh Umar Ayuba ali, e sempre Sheikh Umar Ayuba trazendo aquelas informações. Estamos a falar nos anos de, vamos lá colocar isso aí, vamos lá colocar 2002, 2003, Sheikh Umar Ayuba já sozinho, já fazia áudios, gravava sozinho, já fazia pequenos vídeos para elucidar, e que Allah subhanahu wa ta'ala o recompense por aquilo que ele fez por da'wa, alhamdulillah.